Existe uma ordem dada por Deus que muita gente não entende. E ela está em uma frase que Deus disse e que é repetida por milhões de pessoas, que é: não temas. Mas são pouquíssimas as pessoas que realmente entendem o que essa frase quer dizer. Veja, em Isaías 43, no versículo 1, está escrito exatamente assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Percebe que existe uma ordem aqui? Antes de tirar o medo, Deus resolve algo muito mais profundo, que é a redenção. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vem comigo. Salve galera ligada no Enxertados em Cristo, meu nome é Bruno Brito e hoje nós vamos dar início a uma série aqui no canal que se chama Quando Deus Chama Você pelo Nome. E no vídeo 1 a gente vai conversar sobre o que Deus quis dizer quando ele falou não temas. Marcador já está na mão e vamos iniciar. Muitas pessoas querem um Deus que apenas diga: fique tranquilo, vai dar tudo certo, positividade. Mas o nosso Deus não é desse jeito. Mas Deus não começa assim. Veja que no texto que a gente viu agora há pouco em Isaías 43:1, quando ele fala com Israel, ele começa dizendo: não temas, ok? Veja que Deus ele não para por aí. Ele vai além. Olha, ele explica por que o medo não precisa dominar o coração deles. Preste atenção. O problema do medo não é emocional. A maioria das pessoas pensa que o medo é apenas uma emoção. Mas na Bíblia, o medo muitas vezes revela algo espiritual. Por isso, Deus diz: não temas, porque eu te remi. Antes de falar de conforto, Deus fala de redenção. Você já parou para pensar nisso? Como que funciona toda essa questão de sim, não tenha medo, mas muito mais do que dizer não tenha medo, ele te dá a explicação do porquê não ter medo. E tudo na mesma frase. Não tenha medo, eu te remi. Vamos continuar a explicação, você vai ver que vai ficar bem interessante. Redenção vem antes do conforto. A palavra remir significa resgatar, pagar um preço, libertar alguém que estava preso, que antes era escravo. É isso que Deus fez por você. Deus, ele está dizendo algo poderosíssimo aqui. Eu não estou apenas tentando te acalmar, eu estou te resgatando. Já parou para pensar nisso? O quanto isso tem valor na sua vida? E agora vem uma frase importante para você. Anota ela em algum lugar, em algum caderno, para você poder meditar nela, ok? Durante essa semana. Porque sem redenção, qualquer paz seria apenas temporária. E é exatamente isso que o mundo oferece, uma paz temporária, enquanto Deus sempre tem a oferecer a paz duradoura de verdade. E a partir disso, você não tem medo. Vamos continuar. Veja bem, Deus não lida com o medo superficialmente, como eu estava dizendo, como o mundo faz. O mundo oferece muitas soluções rápidas para o medo. É papum, uma solução que está resolvido. Mas superficial. São distrações, entretenimento, autoajuda, frases motivacionais. Mas Deus não trabalha desse jeito. Ele não oferece apenas alívio emocional na sua vida. Ele oferece salvação real. Tanto para o povo de Israel, em Isaías 43, quanto hoje, com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. É um preço que ele pagou lá atrás, é um preço que ele paga hoje pela sua vida, para que você não tenha medo. Porque, como ele disse, eu remi você. Ou seja, ele pagou o preço por você, não há por que você ter medo. Já parou para pensar nisso? O preço que foi pago por você, o preço que foi pago por mim, o preço que foi pago por todos nós. Veja que o texto continua e ele diz que redenção muda a identidade. Depois de dizer eu te remi, Deus diz algo ainda mais profundo: chamei-te pelo nome.
E não é uma questão apenas que nem eu gosto de ficar repetindo que as palavras da Bíblia não é só para o povo daquela época. Não é para a pessoa para quem Deus está falando naquela época. É para você. Deus te chama pelo nome. O seu nome. Se ele é capaz de chamar todas as estrelas pelo nome, porque está escrito que ele conta as estrelas e as chama pelo nome. Imagine você, que é muito mais precioso. Sim, ele conhece você e ele te chama pelo seu nome. Isso significa que você não é apenas mais uma pessoa no meio da multidão. Você é alguém conhecido por Deus. E então vem a frase que define tudo. E guarde essa frase com você todos os dias da sua vida. Que a frase que Deus termina dizendo é: Tu és meu. Tu és meu. Deus disse isso sobre você, sobre a sua vida. Então não, você não é mais um no meio da multidão, você não é um acaso, você não está aqui por simplesmente estar. Deus te escolheu, Deus te remiu, Deus te chama pelo nome e ainda olha para você e fala: Tu és meu. Gente, isso tem que mudar a sua vida. Isso tem que mudar o seu modo de viver, porque você passa a olhar para tudo em volta e dizer: gente, eu tenho alguém que me escolheu. Eu não sei quem rejeitou você. Eu sei quem me rejeitou. E não foram poucas vezes. Foram muitas pessoas. Pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas do trabalho, pessoas da família, pessoas da escola. Pessoas já me rejeitaram e não foram poucas. E muitas delas até com palavras ruins a meu respeito. E talvez tenha acontecido com você também. Mas isso é indiferente. A partir do momento que você entende que Deus, Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra e do mar e tudo que neles há, escolheu você de propósito, porque Ele quis, porque Ele te ama, porque tu és dele. Isso muda tudo. Não me interessa mais quem me rejeitou. Não me interessa mais quem disse para mim que eu não valia nada, que eu não era nada, que eu nunca ia chegar a ser nada. E isso é para você também. Porque que diferença faz a opinião de um vizinho, de um amigo, de um familiar, quando Deus olhou para você e falou: Eu quero você. Eu quero você para mim. Eu paguei o preço por você. E eu vou te chamar pelo nome, porque você é meu. Já parou para pensar nisso? Veja, você percebe a lógica de Deus? Ele não começa dizendo para você: pare de sentir medo. Ele começa dizendo: você pertence a mim. Isso muda tudo na sua vida. E quando alguém entende isso, o medo começa a perder a força. Você vai ter medo do quê? Da opinião das outras pessoas? Como eu disse, que diferença vai fazer? Se Deus Todo-Poderoso te escolheu, que diferença faz a opinião do seu vizinho? De alguém do trabalho, da sua família? Porque quem pertence a Deus nunca está abandonado. Em Cristo, essa verdade se torna ainda mais profunda, porque através de Jesus nós fomos reconciliados com o Pai. Por causa de Cristo, nós somos enxertados. E enxertados aonde? Na videira verdadeira. Nós somos enxertados em Cristo. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Deus me escolheu. Eu não tenho medo. Acompanhe o canal para o próximo vídeo, o vídeo 2 da nossa série. E manda para alguém que esteja precisando desse vídeo agora, desse conteúdo, que talvez se sinta desolado e sozinho. Curte e eu te vejo na próxima. Até mais!